Ok, mais uma mensagem, vamos lá. No livro de Cântico, capítulo 2, versículo número 7, diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Então vamos observar nessa passagem aqui, que nós temos a esposa de Salomão participando diretamente na escrita deste livro. Ela, inspirada pela vontade de Deus, ela então instrui as mulheres de Jerusalém a ter uma vigilância. Ela associa o que ela quer passar para as mulheres de Jerusalém a dois animais. Possivelmente, esta mulher, chamada Sulamita, esposa de Salomão, ela inspirada, deve ter observado muito mesmo esses animais, o comportamento de cada um deles, o gesto, o que cada um faz. Então, ela, observando bem esses animais, junto com seu esposo, um tempo atrás, possivelmente ela estava numa área muito bonita, talvez um quarto, uma varanda, ou num lar, num lago, no vale, um ambiente muito aconchegante. E ela estava muito inspirada nesse dia. Então o que ela faz? Ela relata para o marido o que ela está vendo, ali sentindo. Então ela diz: olha, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que o queira. Ela chama a atenção às filhas de Israel nesse sentido. Dois animais, gazela e corça. A corça, serva, você pode chamar por corça, tá bom? É um outro termo usado. E é justamente a serva que é a mulher do veado. Então vamos lá, falando primeiramente da gazela. Vamos ver aqui umas características da gazela. A gazela ela é tímida, olha só, ela é tímida, nervosa, assustada, veloz, vigilante, inofensiva, graciosa, elegante, beleza sutil, identifica o cheiro da água, habilidade para correr nas pedras e doçura de animal. Então veja que eu citei aqui uma série de características ligadas à gazela. Primeiro ponto, tímida. Olha só, ela associa as mulheres de Jerusalém a uma gazela. Por quê? Porque a gazela ela é tímida. Você sabe que uma mulher tímida, ela dificilmente vai cair na armadilha ou no açaprão. Nesse nosso linguajar aqui, a cair na besteira do homem. Então ela é tímida, então ela sente receio de participar de certas coisas, por causa da timidez. Então a mulher, quando ela é tímida, ela evita de fazer certas coisas que realmente desagrada. Então observe que o primeiro ponto aí é que ela coloca a mulher como uma mulher tímida, seja tímida. Segundo, nervosa. Por que nervosa? Segundo ponto, uma pessoa nervosa, ela realmente, ao praticar uma coisa indesejada, ou tentar praticar, ela fica nervosa. E você sabe que uma mulher nervosa, uma pessoa nervosa, ela não se sente tão bem. Então a tendência dela é falar o que ela errou, ou não praticar aquilo que ela realmente está convidando. Então ela fica nervosa. E uma pessoa sabe que uma pessoa nervosa, ela sai de perto das outras pessoas. Então ela não pratica as coisas erradas. Então, já duas características aí bem interessantes. Segundo ponto, assustada. Assustada é aquela tipo de pessoa que sabe que qualquer coisa pode lhe prejudicar. Então ela se torna uma pessoa assustada. E uma pessoa assustada, ela não vai praticar uma coisa errada. Então, veja que as características, elas são bem assim, ligadas para uma mulher ser uma mulher temente a Deus. A outra coisa é vigilante. Então, veja só, uma mulher vigilante, certo? Ela jamais vai cair no laço açaprão de uma armadilha. Por quê? Uma mulher vigilante, ela está o tempo todo com os olhos abertos, o tempo todo olhando para o alvo. Então, quando aquela coisa vem para o lado dela, ela vai o quê? Se desviar. Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar tímida para não ter aqui dali,
certo? Para não abraçar aquilo dali, ela vai ficar assustada. Então veja que tudo faz um conjunto de palavras que vai fazer com que a mulher ela não pratique a coisa errada. Tá bom? Por que eu estou falando a mulher? Porque o texto está baseado na mulher, para a mulher, tá certo? Então veja só, o alvo principal aqui de todas essas características da gazela, o principal aqui é o vigilante. O vigilante é o principal de todas elas. Aí ainda diz aqui, ó, que é uma mulher graciosa, que é uma mulher elegante. Então veja que Deus usa a mulher chamada Sulamita para inspirar, para dizer para as mulheres de Jerusalém qual seria o comportamento delas. Então, qual seria o comportamento dessas mulheres? Seria um comportamento de uma mulher tímida, de uma mulher nervosa, de uma mulher assustada e de uma mulher vigilante. Certo? Tem mais outras características, mas essas 4 aqui são as principais. Então, imagina uma gazela com essas características. A gazela associa-se na Bíblia como uma pessoa rápida, uma pessoa que tem beleza, que tem graça, que tem velocidade e que tem vigilância. Então, veja só, essas características que estão na Bíblia, certo? E o foco é vigilância, certo? Então, baseando no comportamento dos animais, Sulamita associa essa passagem às mulheres de Jerusalém, para o comportamento dessas mulheres. Então, veja só, no período de vigilância da gazela, certo? Quando inicia o dia, certo? O predador sai em busca de alimento. Ele sai em busca de alimento. Então, o que é que acontece? A gazela, quando amanhece o dia, a primeira coisa que ela faz é ficar vigilante para evitar um ataque do inimigo. Então, clareou um pouquinho, ela já está vigilante. Tá certo? Por quê? Porque ela sabe que o predador vem em busca de alimento. Então, esse é o primeiro momento aí da vigilância. Segundo momento, no fim da tarde, ou do dia, certo? Ou no crepúsculo da tarde, a gazela dobra a sua vigilância nesses períodos. Ou seja, nesse período da tarde, certo? A gazela ela dobra a sua vigilância. Por quê? Porque ela sabe que um predador, um inimigo, se passou o dia todo, não conseguiu uma presa, não conseguiu um animal para devorar, ele sabe, o inimigo, que no final da tarde, muitos estão procurando abrigo e agora é o momento certo de ele a pegar. Então o que acontece? A gazela ela dobra a sua vigilância exatamente no final da tarde. Já o escurecendo, ela dobra a sua atenção. Vamos resumir aqui o que uma gazela faz. Presta atenção. Se ela desperta logo cedo ao nascer do sol e dobra a atenção quando vai dormir, significa que ela dorme pouco tempo. Por quê? É um animal assustado, qualquer barulhinho ela está acordada, certo? É um animal tímido, ou seja, ela não ataca ninguém, é inofensiva, ela não ataca, certo? E outra coisa, ela é vigilante. Então, o que acontece? Ela passa o tempo todo vigiando o seu ambiente. O tempo todo vigiando o seu ambiente. Então, pessoal, isso eu posso associar a um sacerdote que tem que vigiar como se fosse o candelabro. Então, veja só, a função de um candelabro dentro do templo lá, na casa do Senhor, era ficar aceso 24 horas. Ou seja, ali é uma espécie de uma vigilância, certo? Ficar claro o tempo todo. Então, ali o Deus estava colocando aquele candelabro ali para que a gente pudesse entender que a vigilância deveria ser dobrada, feito tapioca. Tá certo? Então, vamos lá. Certo tipo de comida, a gente tem que ficar vigilante, porque tem comida que pode causar o mal. Como também, certo tipo de objeto pode lhe causar o mal. Então, a gente tem que ficar vigilante com essas coisas, porque essas coisas podem trazer prejuízo para a pessoa. Então, tem gente que não fica vigilante, tem gente que não está nem aí e termina caindo na armadilha de receber objeto que é feito consagração a entidades estranhas, vai para a casa da pessoa e termina prejudicando todo o relacionamento de uma pessoa lá. Tá bom? Então, fique atento em relação aos objetos e às comidas. Tá certo? A camuflagem
da gazela, camuflagem, no deserto, ela é marrom com ventre branco, coloração acastanhada. Ou seja, ela fica no meio do capim, ou daquelas mata alta, e aquela cor dela é marrom, acastanhado, combina com as palhas secas daquelas plantas. Então ela fica ali como se fosse uma camuflagem, ou seja, ela está ali camuflando. Ou seja, camuflar é buscar proteção, ou seja, ela está buscando proteção para si. Então ela está se camuflando para si. Ou seja, como é que você vai camuflar? Vou explicar a você de uma forma bem simples. Suponhamos que você foi uma pessoa no passado que bebia certas coisas, tá bom? E um bar na sua rotina do dia a dia, de vai e vem, um bar. Então o que acontece? Esse bar, na sua rotina, vai estar lhe convidando todos os dias. Principalmente quem estiver lá, que é da sua parentela, ou amigos, ou amigas, vai estar lhe convidando. Então qual o melhor momento? É você se camuflar. Como se camuflar? É você se esconder dessas coisas. Como? Procurando um outro percurso, um outro caminho, que não seja mais aquele caminho do bar. Um caminho por fora, por outro caminho, mesmo que seja distante. Mas vale a pena. Por quê? Porque você vai estar evitando aquilo que você possa ser que seja a sua pedra de um caminho e você cair. Então, se você vai um percurso por fora, por longe, você vai estar evitando cair novamente. Então, é uma forma de se esconder, se camuflar. Então, veja só. Suponhamos que todo dia você passa ali, aquela pessoa lhe chama, um amigo seu lhe chama. Se você passar um mês sem passar por ali, aquela pessoa não vai lhe chamar e você não vai receber esse convite, tá bom? Então, o que acontece? Você está se camuflando, você está se protegendo daquele ambiente que pode lhe trair para o seu pecado. Então, continuando, a gazela, ela caminha 30 quilômetros por dia para se alimentar e colocar os seus filhotes dentro do capim. Quando chega, ela limpa tudo. Olha só, ela caminha 30 quilômetros por dia atrás de alimento. 30 quilômetros. Não é fácil 30 quilômetros. É um pouco meio distante. Então, veja só. Caminhar 30 quilômetros, eu posso traduzir como ler, ou estudar, ou orar, ou louvar a Deus 30 quilômetros. Ou seja, 30 quilômetros eu posso traduzir como se fosse o dia. Ou seja, se o dia tem 24 horas, se eu louvar, que ela vive mais tempo, orar mais tempo, ler mais tempo, estar mais perto de Deus mais tempo, significa que eu estou caminhando muito mais para perto de Deus do que distante de Deus. Está entendendo? Ou seja, se a gazela faz 30 quilômetros para caminhar, eu posso passar 10 horas na presença de Deus, como? Lendo, orando, louvando e assim sucessivamente. E continuando, ela coloca o seu filhote num capim, certo? Num capim. E o que acontece? Aquele filhote quando está no capim, olha que coisa interessante que Deus colocou na gazela. Ele quando está no capim lá, guardadinho lá, quando ele escuta algum barulho vindo de longe, ele tem medo, porque ele é tímido, porque ele é medroso, ele é um pouco nervoso e assustado. Então ele fica paradinho ali, paradinho. Se aquele barulho se aproximar perto dele, bem perto dele, ele não vai correr, certo? O que vai acontecer? Ele vai trancar a respiração até aquele animal sair de perto dele. Incrível isso, né? Então veja só, como é que o animal consegue fazer isso? O peixe mora dentro do mar, faz muito tempo sem buscar lá em cima. Então veja só, o que acontece? O filhote, ele percebe que o inimigo está ali. Aí ele fecha o quê? O seu nariz e não respira, tá bom? Até a mãe chegar. Quando a mãe chega, o que acontece? Ela vem, aproxima dele, lambe, tira todo o cocô que ele fez ali, para não ficar cheiro para o inimigo. Então ela passa ali como se fosse uma troca de roupa. Ela limpa ele todinho com a língua e limpa toda a necessidade que ele fez ali e renova todo aquele filhotinho, tá bom? E alimenta ele. Ou seja, aquele animalzinho ali, ele vai estar cheiroso, não vai estar transmitindo fedor para a presa. Então veja que interessante é isso, tá bom? Deus fez isso num animal. Agora vamos lá. E a corça? A corça é o mais importante de todos eles. A corça tem as mesmas características da gazela.
tudo igual a gazela, a coça tem. Aí veja só, a coça, certo? Eu vou associar a mulher, como a Sulamita associou, tá bom? Então ela precisa tomar água constantemente para que sua pele não fique dura e não crie rachadura. Então o que acontece? A coça tem que tomar água todo dia, toda hora, para que a pele dela não fique dura nem tenha rachadura. Mas o que acontece se ela não tomar água? O que acontece? A Bíblia diz que ela procura água como se fosse uma coisa louca, certo? Está lá em Salmo 42. Salmo 42 vai explicar sobre isso. Então, olha só, se ela não tomar água, certo, por alguns dias, a sua pelagem vai ficar o quê? Dura. Vai rachar em alguns lugares. Nessa rachadura cria feridas. E essas feridas fazem com que fique uma fedentina. Ficando uma fedentina é um convite aos predadores. Então os predadores fazem com que aquele animal seja visto, seja encontrado. E sendo encontrado esse animal, o que eles fazem? Eles comem. Então ela sabe muito bem que aquele fedor que está nela ali tem que ser tirado o mais rápido possível. E a única forma e a única maneira de tirar aquele fedor, de tirar aquelas feridas, é procurando água. E ela vai procurar água em qualquer lugar onde ela possa encontrar. Então, veja só, ela vai procurar água. A solução dela é procurar a água e mergulhar para beber e se restaurar. Quem na Bíblia é associada à água. Lá em João, capítulo 4, versículo 14, vai dizer que Jesus é a água viva. Então, veja só, a coça, ela procura água, e quando ela chega na água, ela mergulha. E quando ela mergulha na água, o que ela faz? Ela mergulha, bebe a sua água e permanece ali dentro, mas com a cabecinha lá de fora, só aquela parte do nariz lá de fora. E ela fica ali o tempo todo até ser restaurada toda a sua pelagem. Ou seja, suas feridas são saradas onde? Na água. Quem é a água? Jesus Cristo de Nazaré. Então, veja só, a sua ferida que está no coração, a sua ferida que está na mente, a sua ferida que está andando com você, ela vai ser curada através da água. Que água? Jesus Cristo de Nazaré, porque ele diz que ele é a água viva. Então só ele pode curar as suas feridas. Então veja só, lá em João diz isso, lá em João capítulo 4, versículo 10 também diz isso, capítulo 7, versículo 37 ao 38 também diz isso. Então veja só, precisamos mergulhar na palavra de Deus, na oração diária, no louvor. Por quê? Porque isso, quando a gente mergulha, as nossas feridas vão ser o quê? Restauradas. Então tem ferida no coração que não adianta tomar banho. Tem ferida no coração que não adianta tomar remédio. Tem ferida no coração que não adianta pular em cacimba. Tem ferida no coração que só limpa através da água Jesus Cristo. Então essa água Jesus Cristo, que ela é importante para cada um de nós. Veja só essa passagem bíblica, lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, diz que as irmãs Marta e Maria estavam ali em casa, e uma das estava ao pé de Jesus, ali ouvindo a palavra de Deus. Então veja só, Maria estava ali ouvindo a palavra de Deus, e Marta estava lá dentro da cozinha preparando um alimento. Vem até Jesus e diz: mas Jesus, olha, não se incomoda se o senhor pedir a minha irmã para me ajudar na comida e trazer alimento para você. Aí Jesus diz assim: olha, Marta, Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estar diante daquele que tem a palavra de Deus. Então quem tinha a palavra ali era Jesus. Então quando a pessoa está diante da palavra, diante de Deus, ela está se alimentando, ela está tirando as feridas, as mágoas, as dores. Então quem estuda a palavra de Deus está limpando o seu corpo. Quem vem para a escola bíblica está limpando o seu corpo. Se você não vem, se você não estuda, se você não louva, você não está limpando o seu corpo. O seu corpo continua do mesmo jeito como no passado. Então venha limpar o seu corpo. Então veja só, caminhando aqui, a coça, ela é louca por água, é louca mesmo por água, é varrida por água. O Salmo 42, 1 vai dizer isto, 42, versículo 1,
É como a corça que é louca por água. As corças são conhecidas pela sua elegância. E suas patas não desgastam nas pedras. Vivem em montanhas e lugar com plantação abundante para se proteger dos inimigos. Então, veja só, ela vive nas montanhas e lugar de plantação abundante para proteger dos inimigos. Resumo: o amor não se deve ser forçado ou apressado, mas permite assim desenvolver naturalmente. No momento oportuno, ou melhor, quando ambas as partes estiverem prontas e desejarem, é uma expressão de respeito pelo tempo e pelo processo de amar, sugerindo que o amor verdadeiro não deve ser perturbado ou despertado antes do momento adequado. É um apelo solene que é feito pelas filhas de Jerusalém, que representa a situação amorosa. Então, estas são as palavras finais, justamente do Cantares, capítulo 2, versículo 7. Agora eu quero terminar com esse momento aqui. Imagine você vai para um lugar, certo? Do seu trabalho para a sua casa, e você passa todo dia naquele lugar. E quando você passa todo dia naquele lugar, você sente um cheiro agradável. Aí você passa, sente aquele cheiro agradável. Vai para o trabalho, volta, passa, sente o cheiro agradável. Ou seja, todo dia quando você vai para o trabalho e volta para casa, você sente um cheiro agradável de um certo lugar. Certo? Todo dia. Beleza? Todo dia. Agora vamos lá. Um outro momento. Suponhamos que você sai do trabalho e vai para casa ou de casa para o trabalho. Aí você passa pelo local que tem umas vitrines, certo? Aquilo que você gostaria de usar. E está na vitrine. E você passa todo dia e vê que aquela vitrine foi renovada, foi colocada uma coisa bem melhor. E você sente o desejo de olhar, sei lá, de provar, de sentir, de colocar no corpo. Mas você passa e volta e fica naquela ansiedade de todos os dias que para um pouco para ver e sente o desejo de provar. Agora imagine só. O que é que nos dá a entender aí? Que se você um dia sentindo o cheiro daquilo que lhe agrada, vai chegar um dia que você vai provar. Aquele visual que você passa todos os dias e que você tanto vê e dá aquela vontade de provar, vai chegar um dia que você vai provar. Você concorda? Então, veja só. Para que não aconteça o cheiro para você cair e a visualização para você não provar, qual é o melhor do estudo? É se camuflar. É passar por outro caminho. Por quê? Eu passando por outro caminho, eu não vou sentir mais aquele cheiro. Eu não vou mais ver aquele visual na vitrine. Então aqui dali não vai mais fazer parte do meu convite no coração. Porque eu estou passando por longe. E ele não vai mais me convidar. E o que vai acontecer? A minha mente vai começar a apagar aquilo dali aos poucos. Porque eu não vou estar mais lembrando daquilo. Estão entendendo? Então tem certas coisas na vida que é melhor não cheirar e é melhor não provar. Por quê? Se você provar, ou você sentir o cheiro daqui dali, ou vestir aquilo, você pode cair no pecado. O pecado é assim. Você sente o cheiro, você tem vontade de provar, entendeu? Então, é melhor não fazer. Então, o que é que a Sulamita diz? Ó filha de Jerusalém, não despertei o amor até que o queira. Então, ela está alertando para mim, para você, para todos nós, que não se deve despertar aquilo antes do tempo. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, não desperte aquilo que ela está informando. Amém? Então, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.